Durante mais de 10 anos, eu preguei o Evangelho e eu sempre soube que eu só deixaria a minha igreja o dia em que alguns conceitos não fossem respeitados, né? O dia em que os conceitos manifestados por uma igreja não tivessem a ver com o Evangelho de Cristo ou houvesse algum impedimento, né? Alguma divergência de ideias. Então, como houve uma divergência entre o meu pastor bolsonarista e eu não poder orientar a igreja no sentido de que o que seria o presidente, né? Porque na Bíblia ensina que a igreja é lugar de pregação da palavra, mas também é lugar de ensino, de estudo, de instrução, redarguir, repreender, corrigir, fazem parte do cristianismo. Ainda mais quando você tem no nosso país um campo fértil para o charlatanismo, né? O charlatanismo de muitas igrejas, ele só existe porque ele tem o poder de permanecer ali. E quem dá esse poder, né? E nós, o que já estava em face, já estava evidente, nítido a todos, né? É que a política suja, durante tempos e tempos escondidas da percepção dos brasileiros, né? Por conta da inexistência da internet, por conta dos veículos de comunicação não argumentarem tanto sobre política, por conta de escolas ensinar saci pererê, mula sem cabeça, coisas que não vão ter necessidade nenhuma para a sua vida, né? Coisas colocadas no ensino, mas não falam de foro privilegiado, não falam de o que aconteceu na ditadura de 64, história do Brasil, as coisas mais importantes, a própria educação negou à população. Então existe uma população alienada que acredita em meios de comunicação, veículos de comunicação. Então, o jornal, por exemplo, ele joga uma reportagem hoje, né? E você, se aquela reportagem estiver errada e você não vê eles corrigindo aquilo, você fica com um engano, né? Por exemplo, o cara pega um fato, coloca ali e depois ele não coloca o que foi desvendar daquilo, até porque o povo também não tem tempo de parar para ver tudo que passa na televisão, né? Uma vez ou outra você assiste uma coisa e se aquela coisa for distorcida na sua mente vai ficar porque você não viu a correção daquilo. Então, os veículos de comunicação, o intuito deles é colocar matérias que venham atrair você, a prender a atenção do Ibope, porque o interesse deles é dinheiro, não tem interesse em mais nada, né? Patriotismo pode ter algum, mas isso depende da ideologia da emissora. Então, a emissora colocam coisas voltadas ao público, aquilo que chama atenção. Então, aquilo é uma coisa estudada, né, para trazer a atenção, a admiração, até porque eles ganham por propaganda e tal, isso daí. Então, o papel do pastor da igreja também é redarguir, corrigir, repreender e verificar o que está acontecendo no próprio país, porque nós vemos o meio evangélico pulando para a política e fazendo sujeira, né? Cometendo sujeira, pastores, autoridades, líderes de igreja envolvidos em péssimos exemplos, né? E você também tem do outro lado aquela questão de trazer votos da igreja para os políticos. Então, eu não mexo com o seu charlatanismo, vocês continuam fazendo o que for e a gente continua ganhando seus votos. Há uma proteção entre eles. Se percebe isso nitidamente, né? Quantas vezes você vê o Ratinho foi contra a reforma da Previdência, né? Foi a favor da reforma da Previdência, né? A favor. Que não traria benefício nenhum, do jeito que estava aquela reforma, não traria benefício, só traria malefícios, né? Então não era uma coisa justa, até porque especialistas nessa área mostravam que era uma coisa injusta. Ela deveria ser feita sim, mas não da forma como estava sendo editada. E ali você vê, às vezes, briga entre o Valdomiro, o Ratinho, mas sempre há aquele negócio assim que aquela briga é só para dar ibope, depois eles voltam à amizade e tal. E você vê que no mundo do cristianismo, se você mantém uma ética bíblica, você não vai ser muito bem quisto
por esse tipo de pessoa que prega. Porque se o Ratinho prega a favor da reforma da Previdência e eu sei que aquilo é injusto e eu prego contra, fica uma coisa meio estranha, né? É tipo o que aconteceu aí com a homenagem do Bolsonaro, que eu critiquei, ao o Carlos de Nóbrega lá, o da Praça é Nossa, né? De um lado, um cara que diz que não houve ditadura, do outro, um cara que viveu a ditadura. Eu não iria buscar homenagem nenhuma ali, né? Porque, mas dinheiro, Estado, televisão, respeito às vezes pelo cara ser o presidente, ninguém quer ter essas divergências, né? Emissoras de TV não querem ter divergências com a política, porque tudo dentro da auditoria de TV passa por política. Então ninguém quer ter divergência com essa turma, que são turmas fortes. Os políticos são fortes, né? Talvez se num outro cenário brasileiro em que a política fosse realmente limpa, as emissoras batessem mais de frente com quem tivesse mais sujo. Mas no momento o cenário político ele pode acabar. Então você tem emissora de TV que ela tem também seus erros, né? Ela tem o seu telhado de vidro, mas não chega a ser como dentro da política, onde se rouba dinheiro de vacina, onde uma canetada pode tirar direitos trabalhistas ou pode alterar direitos garantidos, sabe? É, onde você pode mudar até, como não pode mudar a carteira de trabalho, você cria uma paralela para poder é, desmerecer aquela que está ali, porque aquela ali tem lei forte. Então eu crio outra pra, alegando o desemprego, né? Com argumentos fortes, porque são argumentos fortes, mas o intuito de tudo não é garantir o bem-estar do povo brasileiro, e sim retirar direitos, como sempre. É uma luta para fazer com que os empresários tenham mais condições, né, ganhem mais campo. Então, eu não sou contra os empresários, mas eu acho assim que não tem que tirar do pobre que já passa dificuldade com os seus direitos para poder beneficiar o outro. Tem que achar um meio termo. Tem que achar um meio termo. Não pode ser dessa forma. Então, você tem leis constituídas, são leis que fortalecem, foram anos e anos para que essas leis fossem consolidadas, e essas leis fortalecem o trabalhador, né? Elas dão um empenho no setor trabalhista. Por exemplo, você trabalha anos na empresa, aí você tem direito a 40% do seu FGTS. Se isso fosse baixado para 10%, o seu emprego não estaria tão garantido, porque o empresário ia ver vantagem em te demitir e contratar outro. E hoje em dia, até perto da aposentadoria, eles fazem isso. E às vezes também não contrata pessoas que estão quase se aposentando, né? Porque não existe uma lei de amparo para esse tipo de pessoa. Então a pessoa fica como até se aposentar? Ela chega até um certo teto, depois como é que ela vai pagar o INSS para completar o tempo? Aí ela completa o tempo, aí ela vai dar entrada no INSS, ainda tem uma dificuldade, uma barreira para ser aposentado. Não é assim. Mesmo com o direito no Brasil, mesmo com a lei, mesmo com direitos, você ainda tem muitas dificuldades. Então isso é complicado demais. Então você vê como é que é a situação. Então um líder de igreja, ele precisa orientar as pessoas do que é certo e o que é errado. Você verificar, ó, esse cara tá. Primeiro que ele se coloca como representante da moral dos bons costumes. Ele usa versículos bíblicos, sabe? Não vou dizer que o cara é anticristo, o cara não é um anticristo, não tem nada a ver, mas ele usa a igreja de forma conveniente a ele. Ele não tem realmente um vínculo, assim como muitos pastores se beneficiaram da política dessa forma, né? Os propósitos dos corações são revelados, né? Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E a Bíblia ensina que um rio não dá dois tipos de água, ou é doce ou é amarga. Uma árvore não dá dois tipos de fruto, ou é fruto bom ou é fruto ruim. Então, o cristão, pense num cristão. Um cristão, ele tem o prazer de demonstrar a sua fé. E essa fé demonstrada em obras, né? Com tratamento. Ele tem uma preocupação em como representar o reino de Deus. Quando você vê o cara falando de Deus e não tem essa preocupação, é mais um irresponsável, né? Porque o presidente da República é um irresponsável. Um cara que anda sem máscara, desobedecendo leis humanas, né? Decretos, ele é um irresponsável. Você não pode desobedecer a lei. A Bíblia diz, as autoridades são ministro vingador de Deus para castigo. Então não pode desobedecer a lei.
Ainda mais vindo de um presidente, um representante máximo. Por conta essas atitudes, muitos idosos não querem tomar vacina. Né? E muita gente já até morreu. Houve uma história do médico que falou aí, passou até na televisão, que os filhos tudo queriam deixar o pai se vacinar. E ele queria se tomar a vacina, acabou que o pai morreu. Né? Os filhos não queriam deixar o pai que queria se vacinar. Olha que coisa ridícula, cara. Tá? Então é uma responsabilidade é uma irresponsabilidade muito grande vindo de um líder de uma nação. Tá? Não vou dizer que tudo que o cara faz está errado, ou não, mas nesses aspectos assim que a gente vai vendo, não representa o cristianismo. Então não se coloca como Deus acima de tudo, não coloca esses dogmas. Mas os caras colocam. E algumas pessoas embarcam nessa, porque o cristão acha que um cara que um dia foi na igreja, sentou no banco, assistiu o culto, já está cheio, já está querendo Deus, já está cheio do poder. E na verdade a gente tem que deixar de ser hipócrita, porque tem muita gente que só está de figurante. Né? Na própria igreja mesmo tem gente que anos e anos só está ali de figurante. Então saiba identificar, não é. Mas você está julgar comportamento e atitude e cobrar isso de acordo com o evangelho, não é julgamento. É você dizer o que é certo, sim, sim, não, não. O que passa disso é consciência maligna. Ou é cristão ou não é cristão. Temos que ter essa situação. Julgar comportamento foi as coisas que Jesus fez. Os cristãos fizeram. Né, o Paulo não dizia lá para o povo lá que estava adorando ídolos que eles estavam na ignorância, mas que chegou o momento de eles serem iluminados pelo Evangelho para se abster daquelas práticas. Chegou um momento ali, naquele contexto ali, que se rompeu as coisas. O Evangelho estava chegando a eles, tá? No momento certo ali, e tinha consequências de se pregar o Evangelho naquela situação. Hoje em dia, nós temos um atributo de respeito, né? A gente tem que respeitar as religiões e oferecer o Evangelho gratuitamente, lógico, e as pessoas vêm se elas quiserem. O caminho de Jesus Cristo é dessa forma. Você oferece o Evangelho, não precisa a igreja sair correndo, não. As igrejas precisam simplesmente estar com as suas portas abertas pregando o Evangelho. Foi para isso que os discípulos lutaram tanto, né? Para se ter um local para se reunir a igreja, que antes não tinha como por conta das perseguições. Então eles se reuniam em casas, né? Sempre estavam de casa em casa, mas não havia um templo deles, até por questões de até intrigas mesmo. Você tem sinagogas e tal, você não tinha como se voltar ao poder da época, tá? Porque as sinagogas ali eram o domínio da época. Mas tinham religiões que adoravam outros ídolos que não tinham empecilho nenhum. Agora, quando se posicionava uma religião semelhante ao judaísmo, trazia ciúmes, trazia contendas, né? Que no caso o cristianismo trazia na visão deles, uma deturpação do conhecimento deles. Na questão da idolatria, é só eles abandonar. Vocês são idosos, vocês não são judeus, então pratiquem o que vocês quiserem. Agora, vir falar de Deus da forma que vocês estão falando já é blasfêmia. Então, o contexto é totalmente diferente. É totalmente diferente. Você vê até hoje, por exemplo, Testemunha de Jeová, Adventista e Assembleia não se dão bem, porque pregam o entendimento de Cristo, né? O entendimento de Cristo, de mesma religiosidade, mas com situações diferentes. Então não se encaixa. Mas a gente vive numa era em que se há o respeito. Imagina isso numa época onde os judeus podiam ter carta para te perseguir, né? E as pessoas falam assim, Jesus não tinha igreja, não tinha templo. Por quê? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, ele não tinha templo, mas ele não abandonou os 12 discípulos. Ele ficou com os 12 a vida toda, andando. Os 3 anos de ministério dele foi junto com os discípulos. Então, se você acha que pode uma igreja ver sem templo, você vai ter que ficar carregando essas pessoas com você. E você instruindo elas, né? Porque foi isso que Jesus fez. Ele discipulou. Né? Ele não pregava isso aí. Para a população de fora, né, é um esquema diferente, porque Jesus estava preparando os 12 para ser os representantes dele para aquele povo de fora. Então, aquele povo de fora, ele ia pregando o evangelho, curando, fazendo aquilo, porque só tinha 3 anos de ministério, não havia tempo, e ele não veio aqui para fundar a igreja, ele veio para deixar representante. Há uma diferença nesse conceito. Né?
Ah, mas Jesus não tinha templo. Aí a pessoa fala, pô, é mesmo, né? Então por que que existe templo? Porque a Bíblia diz que nós devemos nos amar ardentemente uns aos outros. Como é que você vai fazer isso se você não convive com a pessoa? Não tem como. Você tem que conviver com as dificuldades dela, você tem que conhecer quem são elas, né? Existem loucos, existem pessoas psicopatas, existe muita coisa no mundo. Que às vezes o cara tá ali do teu lado e você vê uma vez ou outra, já é irmão de igreja, já é de Deus, não. Dos que são sóbrios se esperam coisas terríveis, né? Porque a cabeça do ser humano vira de uma hora para outra por conta de desejos, de coisas que você não conhece. Então é muita questão, né? Então às vezes o cara, não, essa ideia de igreja. Aí eu falo para você, Paulo mesmo disse, né? Não deixe de congregar como é de costume de alguns. Então siga a orientação de quem era o cara que lançou os fundamentos, né, sobre o alicerce. Né? O Paulo lançou as colunas sobre a fundação. Então siga os ensinamentos. Não é conveniente deixar a congregação como é de costume de alguns. Né? A congregação do justo, a reunião, a confraternização. E ali o contexto é muito mais amplo, por quê? Porque eles não só viviam de igreja, mas como eles se alimentavam na igreja. Eles ceiavam na igreja. Eles vendiam suas propriedades e era tudo por todos. Né? Então você vê. Né? Outra questão é, a igreja passou muito tempo pregando uma mentira, que é a obrigação do dízimo. O dízimo é uma obrigação para os judeus. Ele não é uma obrigação da igreja do século XXI. Nós somos gentios, mas nem por isso você tem que deixar de ser dizimista. Você pode sim, se é uma obra de Deus, por que não? Né? Se é uma coisa boa para a igreja, a sustentabilidade da igreja, que ela tem que ser sustentada, ali é um princípio de sustentação. Você vê que o judaísmo é totalmente um princípio de sustentação. Deus teve que impor leis e as pessoas desobedeciam a lei. Por isso que Malaquias está pregando lá, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, nos dízimos das ofertas. Como quando te roubamos, Senhor? Nos dízimos das ofertas alçadas. Porque o dízimo das ofertas servia para ajudar órfãos e viúvas. E ajudar o sacerdote a viver fazendo o bem, recebendo ali as pessoas que estavam com problemas espirituais, né? Tem gente que fala assim, o cristão não ajuda em nada e tal. Eu falo assim, quando seu filho estiver endemoniado, ou alguém da tua família estiver endemoniado, leva no médico, leva para o advogado. Porque se não tiver o cristão pregando o evangelho, isso é uma ajuda muito maior do que uma ajuda financeira. Porque questões espirituais, tem gente que se envolve em certas religiões que fica perturbado. E às vezes isso você não vê, que a gente não pode filmar. Pessoas às vezes quer se desfazer de objetos de certas religiões e tem medo. E a igreja está ali para ajudar. E isso quando a pessoa determina se desfazer, tá? Não a gente tomar a frente e fazer como alguns aí fazem. Então, aí quando for essas questões, eu vou mandar para você que é médico, para você que é advogado, vocês resolvem, que aí eu quero ver. Então, a igreja tem sua ajuda muito grande, né? Além de ajudarem aí na alimentação das pessoas moradoras de rua, como a gente vê aí, o trabalho da Universal também tem, de outras igrejas também tem. Não dá motivo para se pregar um evangelho da teologia da prosperidade. Fazer o bem não te dá motivo para pregar um evangelho deturpado, tá? Então não vamos confundir bondade, até porque os livros do Chico Xavier, do Espiritismo, que a gente condena como prática da necromancia, que é condenada na Bíblia, consultar os mortos em detrimento dos vivos. Os livros deles são de graça. Então, se eu vou argumentar alguma coisa, não argumenta só porque faz as coisas. Argumenta o quê? Porque a verdade não pode ser baixada, não pode ser maculada. Não adianta você fazer o bem e ter o evangelho deturpado. Porque o evangelho deturpado é o que traz vergonha aí. Né? Pastores às vezes falando para você dar carro, casa, e você vai lá e dá, e depois descobre que você foi trouxa. Tá? Depois de um tempo você amadurece e descobre que você foi enganado, você foi enrolado. Né? Não precisava aquilo. Tá? É vergonhoso isso. Mas tem gente que acha que faz. Então, pega aí, dê suas coisas, se você quiser, isso é problema seu. Mas depois, só quem vai ter no prejuízo é você mesmo. Não acho que Deus tem coisa nisso, porque Deus não vai abençoar uma coisa que Ele não disse.
tá? É igual a questão do dízimo, né? Se você é dizimista, por que não se abre a janela do céu e não se derrama bênção sem medida sobre a sua vida? Porque há uma promessa para se aquele dízimo fosse realmente o que está sendo dito ali. O que é abrir a janela do céu e bênção sem medida? É muita coisa. Não é uma vidinha pequena, não. É muita coisa. No mundo espiritual, no âmbito material, no âmbito da inteligência, muita coisa, tá? Então, não quer dizer que você não deve dar o dízimo, mas que não devemos forçar a barra e tentar jogar uma obrigação onde não tem uma obrigação. O dízimo está na lei, e por isso que Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está na lei. Se era lei na época, ele é uma coisa sagrada e permanente para o judaísmo, tá? Para nós é de livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Não existe, nos ensinamentos de Paulo, nenhuma obrigação, né? Ele diz, o que semeia muito, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. Há uma lei de semeadura, mas cada um contribua segundo o que propor no seu coração. Não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você vê uma nova maneira de ensinar, tá? Cada um contribua segundo o que propuser no coração. Uma vez Paulo disse assim, cada um tem que contribuir segundo o que tem, não segundo o que não tem, né? Isso nas ajudas lá entre as igrejas que estavam iniciando das igrejas antigas, né? As igrejas antigas ajudavam, mas ajudavam na medida do possível. Ele não queria que um lado ficasse pobre para enriquecer o outro e tivesse a dificuldade. Paulo era bem equilibrado nisso, tá? E ele falou, os que querem ser ricos caem em muitas ciladas, muitas concupiscência louca e nociva, que submerge o homem, 1 Timóteo 6,9, a ruína e a perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Isso está acontecendo com esses pastores aí que você está vendo sendo pego na política. Se desviaram da fé por amor ao dinheiro, abandonaram o evangelho e agora estão presos aí. Perderam até a liberdade. Não foi por falta de aviso, né, filho?